Olá, pessoal. Aqui estou eu de volta para mais uma bailarina. Aqui eu estou com a malha. Essa malha aqui, gente, é a fio 30. Porém, pode usar a fio 24 também. São as malhas que eu uso, pessoal. Fio 30 e fio 24, tá? Vou tirar aqui um pedaço para eu trabalhar. Bom, vou começar por esta perna. Então, vamos lá. Só transferir os moldes para o tecido. Aqui eu vou começar com a primeira perna. Aqui eu tô fazendo com essa caneta preta, mas eu costumo usar ou aquela canetinha que apaga, ou então a caneta vermelha. Gosto de usar a caneta vermelha, tá? Porque aí não fica aparecendo. Aqui eu vou fazer com essa caneta aqui, para ver se fica melhor para vocês enxergarem, tá? Respeitei aqui, fiz a volta toda, sempre deixo assim a aberturinha em cima, no molde de vocês, provavelmente tem a aberturinha, ó, aqui nessa perna, aberturinha aqui em cima, porque é por onde eu vou encher depois. Vou costurar a volta toda, tá? Aqui, ó, virei o avesso da malha, tá? E aí tá duplo assim, tá? Para poder costurar. Venho com a outra perninha. Ó, pessoal, somente a malha, no caso das perninhas, tá? Eu não faço forrado. Aí venho. Aqui o sentido da malha é esse. A elasticidade está para os lados, tá? Aqui, ó, não tem elasticidade para cima. Eu sei que tem gente que faz com coto, com outros materiais. Eu nunca fiz. Eu uso mesmo o tecido que eu uso, pessoal. É sempre o fio, a malha 100% algodão, fio 24 ou fio 30, em muitos lugares conhecidos esse fio 30 como malha cardada, tá? Mas nada impede de vocês experimentarem outros materiais, como eu sempre falo, tá bom? Aqui, novamente, eu deixo uma aberturinha aqui, tá? E aí, eu venho para o braço. Agora o braço. E a cabecinha, vou fazer aqui em cima. Também não tem forro aqui nessa cabecinha, tá? Tudo direto na malha.
lembrando, gente, que o corpinho vocês podem fazer na cor de preferência de vocês, tá? Pode fazer com o tecido pele marrom, tá? Pode. Aí fica por conta de vocês. Tem gente que usa malha, só tem a malha branca, faz as bonequinhas tudo com a malha branca, tá? Aí vocês aqui decidem. Bom, isso aqui é a parte do corpo. Notem que essa parte vai usar a mesma estratégia, o mesmo passo a passo que nós usamos nas outras bailarinas menores, tá? Então não tem muito mistério. Bom, eu vou fazer com o tecido branco esse colanzinho. E eu vou estar usando, vou pegar um pedaço do feltro branco primeiro. Vou riscar aqui no feltro branco. Tá? E aí, vou pegar essa outra parte. E vou riscar também. Aqui no feltro. Tá? E aí, eu viro assim, dessa maneira, que vai ficar espelhado, tá? Ó, tava assim. Agora, eu venho e faço assim. Pronto. Essa é uma bailarina grande, tá? Ela fica com uns 60 centímetros em média. Bom, eu fiz uma camadinha de feltro. Apenas uma, tá? E agora, eu venho com o tecido. Na cor de preferência, eu vou usar o tecidinho branco, tá? Tricoline branca. É só um de cada, tá? Não é o tecido dobrado, ó. Um branquinho, tricoline e um de feltro. Vou unir. E eu vou costurar toda a volta, tá? Dele. Vou unificar essas partes aqui. E aí, vou lá na máquina também, vou passar aquelas partes do bracinho, da perninha, da cabecinha que estão na malha, tá? Somente isso por enquanto. Bom, eu já costurei as partes, tá? Cabecinha, os bracinhos, pernas,
sempre respeitando aberturas, tá? E também aqui essa parte aqui do corpo, tá? Então, prestem atenção. Muita gente, há anos atrás, quando eu fiz essa bailarina, coloquei até no YouTube, eu percebia na hora de colocar, fazer, quando postava a bailarina que ia me mostrar o corpo, eu notava que algumas pessoas, apesar de eu explicar, apesar de ter no molde, mas eu acho que às vezes a pessoa vai fazendo ali no embalo e acaba confundindo. Costurava essa parte aqui, tá? Achando que por ter esse volume aqui maior, que essa parte fosse a do bumbum, mas não é. É essa parte aqui, ó, tá? Menos arredondada, que é a parte que vai ser costurada primeiro, ó. Vamos unir assim, tá? Ó, mostrar aqui no molde. Olha só. Aqui, ó, no molde tá escrito bumbum. É essa parte aqui, tá bom? Não esqueçam a parte que é menos curvada, essa aqui, que é a parte que vai ser costurada primeiro, tá? E aí, essa aqui, na verdade, ela fica mais curvadinha assim, que é a parte lateral, que é o quadrilzinho dela, tá bom? Então, primeiro eu vou costurar essa parte aqui todinha, unindo, tá? Aí fica o tecidinho pra dentro. E aí eu venho e costuro pelo lado avesso, que é o lado do feltro. Pronto. Agora eu já costurei aqui o lado do feltro, unindo, ó. Aí, ó, esse é o lado direito, tá? Aí vai ficar assim. E aí, para concluir essa parte aqui, ó, dois de feltro, assim, um pedaço que passe um pouquinho, tá? Dessa medida aqui, ó, um quadrado que caiba dentro, sobrando um pouquinho, tá? Para não ter erro. E aí, mais dois da malha. Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Esse aqui tá o avesso. Então, aqui, ó, separar assim. Eu vou unir assim, ó. Aqui é o lado direito, onde está a tricoline. Eu venho com uma parte de malha, ó, desse jeitinho. Coloco aqui a malha e o feltro aqui.
tá? Porque eu vou passar na máquina aqui, ó, costurando certinho, que depois eu corto aqui o excesso, esse restinho de tecido, tá? Que vai ser costurado dessa maneira, ó, tá? Vou colocar aqui. Costuro aqui, esse excesso eu vou tirar, que aí vai ficar bem retinho. E a mesma coisa nessa parte aqui, tá? Aqui tá a tricoline. Venho com a malha. Ó, o sentido dela estica aqui, tá? E venho com o feltro. Tá? E aí costuro aqui, gente, também, tá? É só isso que eu faço agora na máquina, bem rapidinho. Pronto. Agora aqui, ó, eu corto esse excesso, já posso tirar aqui. A gente corta esse excesso aqui. Vai ficar assim, tá vendo? Quem fez da bailarina menor, das bailarinas menores, já sabe direitinho fazer isso aqui, tá vendo? Como é muito bom a gente ir seguindo ali a sequência, porque a gente vai engatinhando, tá vendo? Vocês fizeram na menor e agora vai ter facilidade, vai ter um melhor entendimento do que é essa parte, tá? Agora aqui, ó, eu pego aqui essa partezinha do pescoço. E, pessoal, é só riscar aqui, ó, uniu aqui e vai riscar o feltro, tá? Pronto. Agora vai colocar aqui, ó, avesso, ó, presta atenção, com o avesso, tá? Vai unir essa parte aqui, ó, onde tá a divisória da parte pele com a parte do colanzinho dela, do bodezinho, e vai colocar assim juntinho. Aqui. Às vezes dá uma diferencinha, mas não tem problema, porque a gente vai colocar um acabamento. Mas o ideal é que fique bem juntinho, bem certinho na hora de costurar, tá? E aqui, ó, prestem atenção, puxem assim esse lado do bumbum e vai colocando aqui, ó, bem certinho. Aqui também. Porque se esticar assim, ó, vai dar diferença, ó. Então, vocês não achem que fique achando que tá errado, não. Você tem que fazer isso aqui, ó. Subiu esse bumbum aqui e encaixou ele. Isso aqui é de fato para ficar essa sobrinha, tá? E aí eu vou começar a costura aqui, ó, tá? Vou deixar só uma aberturinha aqui no final. E faço a volta todinha, seguindo aqui o pescocinho, tá bom? Somente isso, pessoal. Eu já volto com isso aqui tudo, a voltinha toda costurada. Só deixar uma aberturinha aqui no final. Prontinho.
Já costurei toda a volta, respeitando a abertura que eu falei. Agora eu vou cortar esse excesso, tá? Agora eu vou somente desvirar, trazendo para fora a parte da malha e do tricoline, da tricoline, tá? Pronto. Já desvirei. Agora, pessoal, eu vou só encher, tá? Ah, lembrando, aqui no pescocinho, quem quiser para dar mais firmeza ainda, eu pego, né? Como já fiz em outra bonequinha. Aqui, esses restinhos de malha. Eu vou assim, ó. Diminuindo ele, tá? Deixando picadinho. E eu vou enchendo, pelo menos até aqui, tá? Com a malha, pra ficar mais firme ainda esse pescocinho. Não ter problema de ir amolecendo, tá? Então, vai dar mais firmeza. O feltro em si já dá firmeza, uma boa firmeza. Porém, fica melhor ainda se vocês preencherem aqui com o restinho de malha, com o restinho de feltro. O feltro, ele fica mais duro um pouquinho, então a malha fica perfeito, tá? Vou enchendo dessa maneira. E é isso, vai completando até aqui. Em seguida, pessoal, eu completo o restante tudo com o enchimento siliconado antialérgico, tá? E aí eu vou encher também essas partes. Já volto com tudo cheinho. Prontinho, eu já enchi todas as partes, bracinhos, pernas e corpinho, tá? Primeiro de tudo, pessoal, eu vou pegar aqui os pezinhos, tá? Vou fazer como eu fiz nas outras. Gente, a maioria das minhas bailarinas, eu gosto de fazer com esse pezinho, com essa pinturinha, tá? Por conta da praticidade, por conta de que, além de prático, fica lindo, tá? Então, pessoal, é só fazer uma marcaçãozinha da sapatilha, como nós fizemos também nas pequenininhas, tá? Faça um desenhinho. O importante é estar encontrando aqui, ó. Encontrando aqui atrás, vem e faz aqui encontrando na frente. Aqui no outro pezinho, vai ter que estar na altura também, média, tá? E aqui, ó,
Eu faço assim, para ter a média de onde está pegando. E pronto. Pronto. Não tem mistério. E aí, já sabe, eu vou pintar. Vai pintar da cor de preferência de vocês. Eu vou usar a tinta branca. Ah, isso aqui tá fechado. A tinta de tecido de preferência, tá? Um pincel também que vocês gostem. Esse aqui meu tá até quebradinho aqui. Não sei nem se ele aguenta até o final, que eu fiz uma gambiarra nele. Só ir pintando, respeitando a marcação por dentro. O que, aliás, eu acho um momento bem satisfatório, né? Porque eu acho muito gostoso pintar, gente. Aí aqui não tem mistério. Bom, eu pintei os dois pezinhos. Enquanto seca, eu tô aqui com a agulha e linha, tá? Usando a linha 10. Amarro aqui, tá? O fio tá duplo. Aqui, ó, 2 vezes. Vou costurar esse fundinho aqui, tá? Aquela aberturinha que nós deixamos. Arremato aqui no comecinho. Arremato aqui. E agora eu vou fazendo com o pontinho invisível, tá? O pontinho invisível eu venho aqui e venho aqui desse lado. Porque a boneca é grande. E venho aqui e vou puxando assim, tá? Aí, ó, quando puxa, desse lado. Pronto. Agora eu arremato aqui no final. E corto o excesso da linha. Olha como tá, ó. A cinturadinha. Viu como fica? Bom, depois de costurar aqui, eu vou para a cabecinha. Várias vezes, nós já fizemos também esse tipo de cabecinha, que é a minha cabecinha, o meu rostinho padrão, tá?
Vou fechar essa aberturinha de cima. Tá fechadinho agora. Vou pegar a miçanga. Os olhos e o nariz, eu vou usar a mesma numeração, a mesma pérolazinha que eu usei na boneca de 50 centímetros, que foi o vídeo aula anterior a esse. Tá? Vou deixar escrito aqui no vídeo em algum lugar, tá? A numeração. Por quê, pessoal? Agora assim, de cabeça eu não tô lembrando. Aí eu vou olhar no vídeo qual é a numeração. Toda vez eu esqueço, eu me confundo. Então, eu vou deixar aqui escrito, presta atenção. Aquele mesmo esquema da bonequinha de 50 centímetros, tá? Não vou colocar nem tão pro alto, nem tão para baixo. Vai mais ou menos do centro, sendo que um pouquinho abaixo, pouca coisa abaixo do centro, tá? Não coloco muito junto, não coloco muito separado. Não tem como deixar uma marcação definida, medir, dizer quantos centímetros, porque já aconteceu de fazer isso e, e a pessoa que ia fazer em casa, ou ela enchia um pouquinho mais ou um pouquinho menos, aí ficava doidinha. Ah, não tá dando igual, não tá dando certo. Então não tem como, porque nenhuma boneca eu encho o mesmo tanto que a outra, tá? A gente tem uma base, uma noção, mas nunca fica igualzinho, tá? Então, é essa dica que eu dou. Eu achei o meu localzinho aqui, vou colocar. Pronto. Agora, eu venho com agulha e linha preta. A linha, estou usando a linha de crochê, a mais fininha. Linha de crochê preta. Assim, ó, no primeiro momento eu uso ele duplo para ficar mais forte e prender bem essa pérola. A pérolazinha, entrei lá atrás, né? Entrei aqui atrás, saí aqui na frente, venho com o olhinho no fio e vou retornar. Então, saí aqui na frente. Agora, eu amarro aqui atrás, puxando um pouquinho, ó. Tá entrando um pouquinho, não muito, pessoal, um pouquinho, tá? Mas um pouquinho tem que entrar, tá? Ó, nesse tanto. Amarrei. Eu sempre vou recapitular a cabecinha. Às vezes a gente demora um pouco mais até fazer a cabecinha do jeito que a gente quer, tá? Mas tenham paciência. Bom, ó, notem, né? Voltando aqui, que eu fiquei falando, eu
na hora de passar para frente, eu cortei um dos fios, tá? E aí vou voltar só com uma linha, para que não fique grosseiro aqui os cílios, tá? Volto lá para trás. Aí agora eu vou fazer mais um aqui e outro aqui. Quem quiser fazer três assim no alto, faz. Tem gente que prefere fazer com a caneta. E aí vocês façam um cílios bem bonitinho. A caneta tem tipo aquela micron, tá? A caneta de tecido, vejam se tem a pontinha mais fininha, porque ou façam bem de leve para não ficar muito bruto, tá? Grosseiro. Tem alunas que, amigas que fizeram aula comigo e elas desenham o rostinho, tá? Eu nunca fiz assim com nessa malha, nesse modelinho com pinturinha, mas tem gente que gosta de bota aquelas pinturinhas que é tipo um pinguinho, né? Com a tinta preta, mas isso é do gosto de cada um, tá bom? Eu só faço assim. Aqui é como se eu ensinasse a base para vocês, a forma que eu faço, e nada impede de vocês ir fazendo no estilo de vocês, que vocês prefiram, tá? Aqui é a ideia. E agora vai fazer a mesma coisa. Pronto, fiz os olhinhos. Agora eu vou fazer a marcação pro narizinho, ó. No imaginário, um encontro aqui, ó, tá? Ó, faz um V aqui, um encontro. Não pode ficar aqui na mesma direção dos olhos, é um pouquinho abaixo, tá? Vou ficar aqui. Às vezes eu faço assim, quando eu coloco ao contrário, fica melhor de eu ver a direção. Então é aqui, nesse aqui. Só que agora eu venho com a linha 10 de pipa novamente. Entro lá atrás. Venho aqui na frente e volto. Pronto. Agora eu vou amarrar. Porém, pessoal, eu não gosto que afunde muito, tá? Deixa assim, afunda um pouquinho. Isso aqui atrás não tem problema, porque nada disso vai aparecer, tá? Pego o narizinho, é meia pérola, a mesma que foi na boneca de 50 centímetros. Eu vou deixar aqui em algum lugar. Eu pego um pedacinho da mesma malha, eu vejo o avesso, né? Coloco assim, aqui tá o avesso. Ah, novamente eu vou, meu Deus, eu vou forrar essa pérola.
Corto o excesso. Bom, eu envolvi com a malha, eu amarrei, né? Passei a linha 10 em volta, amarrei aqui no finalzinho. Tiro o excesso com cuidado para não cortar a linha onde está o amarradinho e ela aí tem que fazer de novo. Ó, tô usando a linha Arte Ponto Silicone Líquido Cola Fria, tá? Mas vejam a colinha que tem onde vocês moram, que fica melhor, tá? Tem várias marcas ótimas. Uso muito a Merita também. Vai colar esse narizinho. Narizinho colado. Agora eu venho com a linha, uma linha de crochê fina. Esse aqui é um rosa pink, tá? Se preferir, pode usar vermelhinho. Cor de preferência aí. Mas cor de boquinha, né? E agora, pessoal, aqui é o drama para muitas amigas. Vocês podem fazer a marcaçãozinha com a caneta. Não tô vendo a minha fantasminha aqui agora. Ah, eu tô só com a carga aqui da fantasminha. Eu vou fazer com ela uma marcaçãozinha, tá? Ó, vou botar um pontinho aqui e um pontinho aqui do lado. E outrozinho aqui um pouquinho mais abaixo. Vejam. Desse jeitinho. Para eu ter uma noção. Às vezes eu também erro. Eu faço e falo, não ficou legal, ficou muito para cima, ficou muito pequeno, ficou muito para baixo. E aí eu vou tirando e fazendo novamente, pessoal. Não tem outro jeito. Se não ficou legal, é tirar e fazer novamente. Ó. Entrei por trás, um fio só. Venho aqui, ó, nesse, onde tá esse pontinho aqui embaixo, eu dou uma entradinha assim, gente, muito pequenininha, tá? É só um pouquinho. Passo por esse espacinho que eu fiz esse pontinho aqui. Tem bolo aqui. Passo por aqui. É como se fosse uma beliscadinha. E volto aqui, ó, nesse outro ponto e entro. Vamos ver se vai ficar bom de primeira. Olha. Ficou bom, mas deixa eu ver aqui. Acho que tá bom. Eu ia... Não, eu acho que tá muito embaixo. Eu vou subir um pouquinho. Um pouquinho só. Deixa eu ver. Achei que ficou muito embaixo, pessoal. Vou subir mais um pouquinho. Isso aqui depois com o ferro vai apagar esses. Então, eu vou subir mais um pouquinho. Vou botar um pouquinho acima desse para não riscar de novo. Um pouquinho mais para cima. Tô tendo como base de baixo mesmo. Pensando que eu quero mais pro altinho. Boto aqui também, mais assim um pouquinho. Olha, me agradou mais nessa alturinha, tá vendo? Não ficou bom no primeiro, você tenta de novo. Ou um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima.
ou um pouquinho mais largo, ou mais estreitinho, tá? É, é ir experimentando mesmo, pessoal. Aqui eu vou puxar um pouquinho para entrar, firmar um pouquinho, mas também nem tanto, é bem rasinho, tá? Agora eu vou pegar a tinta também de tecido, Acrypen, e vou muito delicadamente, só aqui, ó, onde ficou esse espacinho aqui, ó, que eu dei a entradinha, que dei aquela beliscadinha com a linha, e ó, eu só faço assim, dou uma preenchidazinha. Pronto. Agora eu pego o blush. Eu gosto de fazer com blush. Quem gosta de usar tinta pode usar, mas eu sempre uso blush. Vou botando de pouquinho em pouquinho e dando a coradinha na bochecha dela. Tem cliente que gosta bem rosada, tem cliente que gosta pouquinho. Vou deixar bem coradinha. E ó, pessoal, tem muita gente que fica assim, ah, mas isso vai sair logo, pelo fato de ser blush, né? Ó, eu vou te dizer que eu tenho um bonequinho aqui de muito, muito tempo. E que tá com a bochechinha rosada, tá? Essa cabecinha, como vocês sabem, como é o modelinho que eu criei, ela não para por aí. Ela tem um fuxiquinho. Vamos lá, vou usar esse prato aqui como medida, tá? Pra fazer o fuxico da cabeça. Ó, 23, entre 23 e 24 centímetros, tá? Um círculo com 20, entre 23 e 24 de diâmetro. Marcou. Agora eu vou fazer só cortar aqui toda essa volta. E eu vou usar o Lastex, tá? Esse fio elástico, que se chama Lastex. Peguei uma agulha que dê para passar o Lastex. E só alinhavar toda a voltinha, tá? Aqui, ó. Como quem faz um fuxico. Isso aqui só. Faz essa voltinha todinha. Pronto, alinhavei toda a voltinha. Eu vou amarrar aqui no final.
tá? Dá um nozinho, de forma que eu veja que essa cabeça vai encaixar aqui, não vai ficar nem larga, nem apertada. Ela tem que encaixar direitinho aqui, tá? Então, só dou um nozinho. Nozinho bem dado. Aqui, eu vou fazer, né? Vou encaixar agora essa cabecinha aqui. E vou, assim, deixando bem ajeitadinho, tá? Espalhando bem. Como se fosse uma touquinha de pano. Vai igualando, tá? Pra deixar o mesmo tanto de franzido em cada parte. Agora eu coloco o alfinete. Em cada parte. Assim, tá? E aí eu vou alinhavar. Vamos deixar 3 dedinhos aqui no fundo, tá? Eu pego a linha 10 novamente. Apenas um fio, tá? Dou um nozinho aqui no final. E começo aqui, ó. Imaginário. 3 dedinhos. E começo. Vou arrematar aqui. E vou costurando a volta todinha na cabecinha. Assim, ó. Tá? Entrando e saindo. Só assim. Alinhavando.
Pronto, eu alinhar eu arremato aqui no final. Deixando aquela aberturinha que eu falei, tá? E deixa essa sobra de linha aqui também. Agora eu vou pegar o enchimento, tá? Ó, vai fazendo assim, soltando bem. E aí vamos aqui por essa abertura colocando o enchimento. Começo empurrando aqui para cima. Aqui assim. Aí vou descendo e colocando aqui para os lados, tá? Aqui e depois aqui. Só preencher. Muita gente me pergunta por que que eu faço essa cabecinha, que eu gosto que fique bem arredondadinha a cabeça, sabe? Dá um outro aspecto. Pronto. Tá feita a cabecinha.